A igreja é anunciadora da verdade, detém a verdade, é profética. Mas profecia não é lutar pelos sem terras, simplesmente isso não. É lutar pela justiça sim, mas estar do lado do mal jamais. A igreja não pode fechar os olhos enquanto esposa de Cristo aqui neste mundo para deter o mal. Se a igreja se coloca na situação de abandono da fé, aceitando as coisas que o mundo coloca, ela não faz contraponto. Daqui um pouquinho, então, o demônio vai atuar e derrotar todo mundo. É preciso a gente ter essa visão espiritual, né? O mal, o crescimento do mal tem sido avassalador. A gente vê cada dia que passa muito rápido as coisas acontecendo, né? Desta debandagem, dessa anarquia. E nós, como igreja, temos que ser profetas verdadeiramente. Temos que estar aqui sendo anunciadores do reino de Deus. O profeta é aquele que anuncia Deus, denuncia o mal, denuncia a mentira. Então é preciso a gente fazer sim este contraponto. Mas a profecia não são do Espírito. Não são do Espírito. Não apenas como alguém que denuncia alguém que perdeu o emprego, não tem onde morar. Sim. Tudo isso nós sabemos, se nós somos cristãos. Mas se isso não for revestido da graça de Deus pelo Espírito Santo, nós somos militantes. Sim. E não realmente pessoas que estão empenhadas na evangelização, que anunciam o evangelho. Militar por uma causa deste mundo, qualquer um faz. Exatamente. E depois dizer que é cristianismo isso? Sim. Claro que não. Nós que somos pais, a gente sabe dessa realidade que eu vou falar aqui agora. Se o pai estiver falando uma coisa e a mãe falando outra, o filho debanda. O filho, você pode esperar que não vai dar certo. Então, se o esposo, atenção, se o esposo está falando uma coisa e a esposa vir e fala outra... O esposo é Cristo, a esposa é a igreja. É Jesus. Desculpa. O esposo é Cristo. Exato. A igreja é a esposa. É a esposa. Se Cristo está falando uma coisa e a esposa vem e fala outra, os filhos que estão passando dificuldade, que estão querendo fazer a anarquia, a arte, fazer coisa errada, eles vão ganhar força. Então tem que... A esposa lá em casa... Porque a esposa é mãe. A esposa é mãe. Minha mãe está dizendo que pode, Exato. Pai. Minha mãe está dizendo que pode, minha mãe está cobertando, minha mãe às vezes está até me permitindo, até me facilitando. Não, não pode. A esposa tem que falar a mesma língua do esposo. Aí dá certo. Mas a esposa de Cristo, que é a igreja somos nós, e cada um fala o que quer? Não pode. A esposa tem que seguir o esposo, o Cristo. Ela tem que dizer assim, não, eu estou com o Cristo, eu estou com o meu marido, com o meu esposo. E os filhos então vai ficar, opa, nesse momento, não, gente, tá errado. Tá errado. Ele não vai ter espaço para ele fazer. Agora, se Cristo, por exemplo, falar uma coisa sobre um determinado assunto, e a esposa dizer outra, ou a esposa querer falar para o filho, ou até porque tem medo de perder o filho. Adaptar, né? Ao mundo. Adaptar ao mundo, não vai dar certo. Não funciona. Pode perceber, eu sei o que eu estou falando, sou pai, sou educador, estou ali o tempo todo. Mãe tem essa tendência às vezes, não é? Ah não, precisa de ser assim não, de vez em quando pode, passa a mão na cabeça e vai se corrompendo. Daqui um pouquinho o esposo não tem nem autoridade mais. É o que a gente já fala, padre, aqui, quando a mãe chega e fala assim, eu tenho medo de falar e perder ele. Já perdeu, já perdeu faz muito tempo. Então quer dizer, está com medo de perder. A igreja, que é a esposa, está passando por isso. Se disser com radicalidade, vai assustar as pessoas, não, vamos agradar. Não tem agora balada gay pois é. Dentro da igreja? Então isso... Não na igreja católica, graças a Deus. Sim. Mas a igreja evangélica tem balada gay para viver o cristianismo. Por isso que eu estou dizendo assim, veja que ponto nós estamos chegando. A pessoa, né, falando dessas seitas, dessas pseudas igrejas que vão sendo fundadas a cada dia, elas saem dali da igreja católica, até mesmo de uma igreja protestante séria, e elas fundam a sua própria igreja do dia para a noite, falando que elas são detentoras agora da verdade, do anúncio, né? Como a gente viu esses dias, uma pastora que é defensora, né, do lesbianismo dentro da igreja. Defensora, não é nem acolhedora. Olha que coisa, eu só estou acolhendo, uma pessoa assim, ok, estou acolhendo, mas ela é defensora. Mas quando alguém acolhe fora da verdade, desacolhe. Sim. Uma palavra que estou inventando, desacolhe, não foi acolhido. Sim. Agora as pessoas querem ser acolhidas na mentira, a igreja, mãe, não aceita isso nunca, porque a mãe quer a salvação dos seus filhos, exato, não é verdade? Claro que sim, a mãe é a mãe, ela gera, né? Ela dá luz, a mãe é aquela que cuida. Quer a vida para as pessoas. Exatamente, por isso que a gente tem que, como igreja, isso é uma responsabilidade, porque a gente também às vezes só coloca a responsabilidade no Papa.
Nós aqui, nós católicos, nós aqui no Brasil, que o Papa ele não está aqui no Brasil, ele não consegue ver todos os problemas do mundo. Nós temos nossas realidades, mas nós como igreja, batizados, nós somos batizados, nós somos católicos, nós temos que viver o Evangelho genuinamente e fazer o contraponto contra o que o mundo está fazendo. Nós temos que ir contrário. Né? Agora, essa igreja se alinha ao mundo, e ela está caminhando para isso, infelizmente. Não pode. Cada vez mais acelerado o mal dentro da igreja. Não pode. As pessoas fazendo o que querem, porque o padre quer do seu jeito, eu porque eu aproveito essa situação, é a lei da conveniência. E quando acordar, já acabou tudo. Aí está no inferno, literalmente falando. Por isso que nós estamos vivendo um tempo que é preciso nós católicos, sobretudo agora como leigo estou falando, nós vamos ler sobre a igreja, doutrina sobre Cristo, aprender. Nós precisamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é 1 Pedro 3, 17 e 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. É preciso isso. Veja, hoje, a gente sabe o quanto está acontecendo, as pessoas estão sendo levadas por qualquer coisa. Vê uma pessoa falar uma coisa, leva ela, porque não conhece, se sabe a verdade, não vai ser levada por uma mentira. Né? O pai da mentira você sabe quem é. E mentira é tudo aquilo que foge do Evangelho, dos ensinamentos da igreja, daquilo que é o reino dos céus. Então não se engane. Não adianta que você ganhar o mundo inteiro, vem perder a própria vida. O que adianta você ter sucesso agora, agradar todo mundo, a igreja acolhedora, vem todo mundo um pecadão aí, comunga, sacrilégio total. Depois, no final, não tem jeito não.